Daí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Então, esses dias, né, eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Shakespeare, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o teatro elizabetano, né? Que, ó, o mundo é um palco, né? Que é o título inicial aí do nosso capítulo. Ó, William Shakespeare, ó, nascido ali em 1564, né, teve, né, sua morte em 1616. É um dos principais artistas do Renascimento. Ó, sua importância e popularidade são tão grandes que até hoje, no cotidiano, muitas pessoas citam frases dos seus personagens, mesmo sem ter lido ou assistido suas peças, né? Então são frases aí eternizadas, né, que foram passando de pessoa para pessoa, né, que insistiu ou presenciou uma peça, foi passando ali e essas frases foram ficando até hoje em dia e ainda são utilizadas, né? Ó, nascido na cidade de Stratford, né? Shakespeare escreveu cerca de 40 textos teatrais, entre comédias, tragédias, peças históricas e fantásticas. Pai de três filhos, Susana, Judith e Hannett. Ó, ele também trabalhou como ator e foi sócio de uma companhia teatral e de uma casa de espetáculos em Londres, o Teatro Globe, né? Globe ali em inglês. Mas apesar de ser tão conhecido e estudado, ninguém sabe ao certo como era seu rosto. Então isso é uma coisa aí, ó, pensa um personagem marcante, né, da história. Escreveu muitos textos ali, né, conhecidos, né, bem importantes, né, revolucionou ali, né, era dono desse grande teatro ali, né, sócio ali, né, desse grande teatro, dessa companhia teatral, mas muita gente não conhece o seu próprio rosto, né? É uma incógnita, assim difícil de saber, né? Daqui a gente tem uns exemplos, né, do que os pesquisadores, assim, né, acreditam que seja. Por exemplo, aqui, ó, como era a aparência de Shakespeare. Aqui a gente tem uma gravura dele aí, né, desenho preto e branco, e ó, essa gravura, um possível retrato de Shakespeare, ilustrou a capa do primeiro volume de suas obras, publicado em 1623. Então, as suas obras publicadas ali alguns anos depois de sua morte, foi feito esse desenho. Então, muitas pessoas acreditam que possa ser ele. E também tem esse monumento funerário aí, né, dele, que também tem aí um busto, né, uma escultura dele que também é bem parecida com esse desenho dessa gravura, né? Então podemos considerar que até que possa ser ele. Mas temos essa aqui, ó, essa outra imagem, né, um pouco ali diferente, ó. Estudiosos acreditam que essa pintura atribuída a John Taylor reproduz o rosto de Shakespeare. Ela foi nomeada como retrato de Chandos, pois pertenceu ao Duque de Chandos. Então, também acreditam que essa possa ser, né, o rosto, né, de como que era Shakespeare, né, porque foi pedido naquele período e tem as características, né, então também pode acreditar, mas ele já é um pouco, né, diferente, né, ali do estilo, mas lembra bem, né, a proporção do cabelo aí, né, então pode ser. Mas uma coisa assim que deixou mais assim, que deu até uma confusão assim, foi um historiador inglês que falou que nesse desenho, nessa gravura, que na verdade esse que representava fielmente, né, o Shakespeare, né? Mas então, né, ninguém sabe ao certo, né, então ainda hoje se discute, né, como que era. Mas a maioria, né, das obras e pinturas lembram mais esse jeito aqui, né? Então, talvez esse aqui que esse historiador inglês acabou falando que era fielmente, né, um retrato ali de como que era Shakespeare, né? A gente não tem como saber, mas gera ainda, né, discussões, né, bem legais e interessantes. Ó, se há dúvida sobre a aparência de Shakespeare, não há dúvida sobre a sua genialidade. É verdade que esse autor raramente citava enredos originais, buscando seus temas em obras conhecidas, mas sempre com um olhar bem diferente sobre elas. Isso resultava em peças com personagens que retratavam o espírito do Renascimento, ao agir de acordo com seus valores individuais.
A maioria dos estudiosos reconhece Shakespeare como um dos autores mais importantes de todos os tempos. Então, ó, igual ele fala, ó, sob, há dúvida sobre a sua aparência, a gente não sabe como ele era, mas não há dúvida da sua genialidade, né? Por isso que ele é considerado por muitos estudiosos que é o maior importante autor, né? E ele não criava muito de suas obras ali do zero, né? Ele pegava referências de outros, né, autores mais antigos e nessas peças mais antigas ele criava outros personagens e mudava um pouco essa história. Então ele pegava uma, é, um pedaço de uma obra, alguma coisa assim, e transformava. Então ele era um gênio nisso. Ele criava uma história que simplesmente ficaria muito melhor, assim, melhor adaptado, que gerasse mais, né, críticas, gerasse mais assim. Então ele transformava, ele fazia uma coisa assim bem legal e conseguia, né, mostrar para os outros que ele era um gênio mesmo, que ele conseguia fazer histórias incríveis e adaptações incríveis. Ó, um príncipe muito famoso. Uma das citações mais conhecidas de Shakespeare é ser ou não ser, eis a questão. Então, você já pode ter ouvido essa palavra, mas não sabia que era dele, né? Então, e é hoje, muita gente ainda fala, né? Pode ser referência a algum outro filme, alguma série, alguém fala, né? Faz essa brincadeira, né? Fala isso, então, né? Você já pode ter visto muito dessa frase em outros locais e não sabia o que era, né, do Shakespeare. Ó, esse questionamento sobre o sentido da vida é feito pelo príncipe Hamlet, da Dinamarca, na peça em que leva o mesmo nome do personagem. Ó, nessa tragédia, em 5 atos, o pai de Hamlet é assassinado pelo irmão, Cláudio, é, que se casa rapidamente com a viúva, Gertrudes, e toma o trono. O rei morto surge como um fantasma para Hamlet, pedindo-lhe vingança. E o príncipe passa a se fingir de louco, como um plano para vingar a morte do pai. Então, essa é uma das histórias mais conhecidas do Shakespeare, né, o Hamlet. E então o pai é morto, né, pelo irmão, né, pelo tio do Hamlet, e ele ainda acaba se casando, né, com a mãe do Hamlet para tomar o trono. E o pai do Hamlet aparece para ele, né, como um espírito ali para falar assim, pedindo vingança. Então daí ele finge de louco, cria um plano assim e para se vingar, né, do pai. Aqui, ó, possibilidades de adaptação. Como Hamlet permite múltiplas visões de interpretações, continuamente novos artistas sentem-se estimulados a produzir espetáculos e filmes inspirados nessa obra, com pontos de vista diferentes. Ó. A proposta da Companhia Paulista Vagalume Tum, por exemplo, é encenar a tragédia para o público jovem, com atores que são palhaços. Ó, usando as técnicas de palhaço, o grupo já apresentou outras adaptações de Shakespeare, como O Bobo do Rei, que é uma adaptação do Rei Lear, Otelito, que é uma adaptação de Otelo, e As Bruxas da Escócia, que é Macbeth. Então, o que, que eles fazem? Né? É uma história assim, tão interessante e que muitas pessoas acabam ali fazendo alterações também, alguma coisa assim, adaptando ela. Igual eles adaptaram essa obra para um público jovem, né? Com certeza tem bastante coisa de comédia, né? Pra gente dar muita risada, para ser engraçado. Então, adaptações que tu pode ver que até os atores ali, ó, com o nariz de palhaço, são palhaços mesmo, né? Encenando. Então, com certeza ali eles vão pegar, seguir aquele caminho da história principal ali, só que vão adaptando algumas falas, algumas cenas para deixar uma coisa cômica, né, uma coisa engraçada, mas sem tirar, né, o fio ali principal da história. Então a gente falou ali no comecinho, né, que ele era sócio, né, do Teatro Globo. Aqui tem uma foto, né, do Globo, só que isso aqui é uma réplica dele, que na verdade no finalzinho que a gente vai ver que ele foi destruído, né, o Globo original. Esse aqui é uma réplica, né, de como é que era, para a gente ter uma ideia de como era nesse teatro. Ó, podem ver, ele tinha essa parte assim em volta aqui, que era uma cobertura, como fosse camarote, né, para as pessoas, né, com mais dinheiro, era coberto de palha, né? E aqui no chão, nessa parte aqui que as pessoas assistiam, como se fosse hoje em dia num show de rock, né? A pessoa vai lá, fica de pé, né, sentado na frente,
de pé na frente do palco, né, sem sentar, né, que não tem cadeira, não tem nada, não tem ali uma arquibancada, não tem nada, eles ficam de pé mesmo na frente do show. Então eles assistiam assim, e também o teatro não tinha cobertura, né, para essas pessoas, só tinha essas coberturas em volta para quem tinha mais dinheiro, né, como fosse camarote. Então qualquer coisa no meio de um espetáculo, se começasse a chover, se molhavam, né? Ou se o espetáculo era durante o dia, tinha o problema do sol. Então era uma coisa assim característica desse teatro. E aqui a gente tem um recorte também de como que era ali a parte principal, né? O palco. E como dizem, é o palco para a imaginação. Por que palco para a imaginação? Muitas dessas peças eles não acabavam construindo cenários ali específicos. Por exemplo, é, se a pessoa estava em cima de uma árvore, eles não iam fazer a árvore para a pessoa subir em cima, numa árvore de cenário ali, para a pessoa subir em cima para poder fazer a cena. Ela fazia a cena nessa parte de cima ali, o palco superior ou uma sacada. Ou, por exemplo, se na peça ali tinha a cena que era num quarto, outra cena num banheiro, outra cena lá na parte central, né, no trono. Então, cada parte era dividida. Por exemplo, o trono ficava aqui em cima, uma parte do jardim do castelo ficava aqui embaixo. Então, é imaginação, né? Você já imaginava ali, conforme eles foram falando, a gente está no jardim. Daí você já sabia ali, não, eles estão imaginando que é o jardim. Então, tinha essa referência. Que a gente pode ver aqui, ó, tem uns recortes ali, ó. Camarotes ou galerias para assistir a peça sentado. Então, era para quem tinha, né, mais dinheiro. Ó, palco exterior com alçapão, né? Tinha alçapão onde podia sair um personagem ali de baixo, né? Também, que ele abria e fechava. O palco superior, a sacada, em qual eu falei, quando tinha algumas cenas que eram para ser partes mais altas, então ele tinha um segundo andar ali. O palco interior, né? Normal aqui, com as portas, né, de entrada, tudo. E o espaço aqui embaixo onde que o público ficava, né? Para assistir de pé. E nesse momento aí da história, né, muitos desses teatros, né, é considerado como teatro elisabetano, porque nesse período, né, tinha a Rainha Elizabeth, ela gostava muito de teatro, que ela mesma acabou até patrocinando um grupo de teatro, ela tinha um grupo de teatro dela, né, que ela investiu, né, então por isso que nesse período também é conhecido como período do teatro elisabetano. Ó, e uma coisa aqui sobre o Globo, né? Ó, no dia 29 de junho de 1613, durante uma apresentação da peça Henrique VIII, de Shakespeare, o disparo de um canhão cenográfico ateou fogo na cobertura do como do Teatro Globo. Em pouco tempo ele foi destruído pelo incêndio. Ó, daí, em 1997, uma réplica do teatro foi construída em Londres desde então. Esse espaço batizado de Shakespeare Globe são apresentadas adaptações de Shakespeare que reproduzem ao máximo as características originais da peça. Além disso, o local promove uma série de atividades educacionais e intercâmbios artísticos. Em 2000 e 2012, por exemplo, o grupo teatral mineiro Galpão fez sucesso no Globo ao apresentar a peça Romeu e Julieta. Já em 2014, foi a vez da Companhia de Atores do Shakespeare Globe vir ao Brasil apresentar Hamlet na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, ó, lá em 1613, ele, né, um canhão ali que, né, cenográfico, né, que parecia um canhão de verdade, acabou soltando, né, faísca, alguma coisa de fogo, e queimou aquele domo, né, que a gente viu aqui, ó, né, no original, né. Ele queimou esse domo. E então, mas pode ver, ó, séculos depois, né, só em 1997 que eles acabaram construindo uma réplica igual como era o Globo, e que é feita ali, né, teatros, né, mas esses teatros são todos ali, né, inspirados mesmo nas obras de Shakespeare mesmo, né, são as próprias histórias que o Shakespeare, né, representava. Né? Então, vários grupos de teatro do mundo vão para lá, ficam um tempo lá, uma temporada fazendo espetáculos lá, como esse grupo de teatro mineiro, o Galpão, foi lá, né, 2000 e 2012, e apresentaram, né, uma das peças também bem conhecida do Shakespeare, que é Romeu e Julieta. E já em 2014 eles vieram para cá, né, e apresentaram nessas cidades aí, né,
São Paulo, Rio e Belo Horizonte, a peça do Hamlet, né? Então, com isso a gente conclui, né, nossa aula de hoje, né? E espero que tenha gostado aí, né? E depois eu vou passar os exercícios lá na aula, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula.